Agora vamos para Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, vou ler a partir do versículo 2. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Olhem o que diz aqui. A justiça é o que vem da justificação. Há dois tipos de justiça. Um é a justiça do homem, e o outro é a justiça de Deus. Isso está falando sobre todos aqueles que creem em Deus. Eles têm zelo por Deus. Que tipo de zelo é este? Este zelo é manifestado quando as pessoas vão regularmente para orações matinais, fazem vigília de oração a noite toda e fazem muitas doações para suas igrejas. Eles trabalham muito para Deus também, mas o que diz aqui? Diz, não se baseia no conhecimento. Em outras palavras, é um zelo ignorante. Há algo do qual essas pessoas desconhecem, e desconhecem muito. O que é que eles não conhecem? Eles não conhecem a justiça de Deus. É isso que diz aqui, não é? No versículo 3, porquanto ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Então, há esses dois tipos de justiça, sua própria justiça e a justiça de Deus. O que é sua própria justiça? São seus esforços para não cometer pecados. Eles devotaram orações e cantaram hinos. Sua vontade de realizar boas obras, seu fervor em guardar a lei, tudo isso é a justiça do próprio homem. Mesmo que as pessoas tenham esse grande zelo, sem conhecer a justiça de Deus, tudo isso é completamente inútil. Deus não reconhece isso. Como resultado, as pessoas agora creem em Jesus, mas eles creem nele de uma maneira religiosa. Parece haver um tremendo número de pessoas que creem em Jesus e ainda tentam mostrar sua própria justiça e seu próprio zelo. Mas depois, essas pessoas não poderão ficar diante de Deus, porque Deus não reconhece a justiça do homem. Lemos em Mateus capítulo 7 que as pessoas dirão, não profetizamos nós em teu nome? Essa é sua própria justiça. Em teu nome não expulsamos demônios? Isso também é sua própria justiça. Não realizamos muitos milagres? Mas isso também é a própria justiça deles. Naquele dia, Jesus dirá, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Isso é o que Jesus disse. Essas pessoas estão falando sobre sua própria justiça. Também, se olharmos em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, encontramos que Jesus disse, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. O que é esta areia? As pessoas constroem suas casas sobre sua própria justiça. Eles dizem, eu fui batizado, eu dei oferendas para a igreja, eu fui frequentemente para as orações da madrugada, eu participei das vigílias de orações a noite toda, eu me juntei em trabalhos de assistência, eu era diácono, e assim por diante. Essas coisas são todas como grãos de areia. Aos olhos de Deus, são apenas areia. Então, mesmo que digam, eu fiz muitas coisas, e eu fiz isso e aquilo, eles juntam todas essas coisas e edificam uma casa sobre elas. Eles edificam uma casa sobre essa areia. Mas, quando os ventos sopram e a chuva vem, essa casa desmorona. Ela cai. Eles tentam ser bons, eles tentam trabalhar muito. Eles oram bastante. Eles fazem todos os tipos de esforços. Mas, tudo isso é juntar areia e edificar uma casa sobre ela. Então aqui, vamos ler Romanos capítulo 10 mais uma vez. Versículo 3. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Então, olhem o que diz aqui. Quando as pessoas tentam elas mesmas fazer algo bom, quando elas tentam ser diligentes, quando elas tentam chorar muito para serem reconhecidas por Deus, elas não estão se submetendo à justiça de Deus. Elas estão se rebelando contra Deus. Nesse caso, o que é a justiça de Deus? O que é a justiça de Deus? Essa é a questão. Vamos para 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 30. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou, para nós, Jesus é Deus, porque Jesus é o Filho de Deus. Ele veio de Deus. Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção.
Olhem para o que diz aqui. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é Jesus. Jesus não tinha pecado. Jesus era completamente justo. Tudo o que Jesus fez quando ele veio a este mundo foi completamente justo e de acordo com a vontade de Deus. Mas qual foi essa obra que ele realizou? Foi por mim? Foi por nós. Então aqui diz que Jesus é de Deus, o qual se tornou a sabedoria de Deus para nós. Para nós. Jesus, o qual para nós se tornou a sabedoria e a justiça. Então, o que precisamos fazer? Não podemos nos tornar justos. Mesmo agora, há pecado dentro de nós. Não podemos ser justos. Somos pecadores, mas Jesus é justo. Qual foi a obra que Jesus realizou? Ele foi justo em meu lugar. Jesus me faz justo. Se eu crer nesse Jesus, a justiça de Jesus se torna a minha. Isso é um pouco difícil de entender, não é? Por favor, repitam comigo. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Olhem para isso. Quando eu olho para mim mesmo, eu não sou justo. Mas se eu olhar para Jesus, não há problema. Por quê? Porque em Jesus, todos os meus pecados estão cobertos. Toda a minha injustiça fica coberta. Se olharem aqui, este é Deus. Quando Deus me vê agora, Ele não olha direto para mim. Há pecado dentro de mim. Eu sou um pecador. Mas quando Deus olha para mim, se Ele olhasse direto para mim, Ele veria um pecador. Um pecador. Mas agora, Ele me olha através de Jesus. Através de Jesus assim. Ele olha para mim através da cruz de Jesus. E assim, Ele não vê meu pecado. Ele não vê que eu sou um pecador. Porque Jesus é justo e Deus olha para mim através de Jesus, Ele me vê como justo. Por quê? É porque tudo que Jesus fez foi por mim. Quando Ele derramou seu sangue na cruz, também foi pelo meu pecado. Quando Ele ressuscitou 3 dias depois, Ele também ressuscitou por mim. E então agora, se eu crer em Jesus, o problema dos meus pecados fica completamente resolvido em Jesus. E agora, Deus não me vê como um pecador. Ele apenas me vê como justo.